Gente, continuando aqui, então como eu falei, inflação é um aumento relativamente excessivo na quantidade de moeda na economia. E sendo assim, a gente tem que a inflação pode vir não só pelo aumento na quantidade de moeda efetivamente, mas sim pelo aumento daquilo em que essa quantidade de moeda é relacionada, né? Que seria a quantidade de bens. Então, se houver um aumento excessivo na quantidade de moeda, mantida a quantidade de bens, inflação. Mas se houver, se a quantidade de moeda na economia se mantiver inalterada ou até mesmo reduzir, porém a quantidade de bens na economia reduzir ainda mais, disponíveis na economia, reduzir ainda mais, isso também levaria à inflação. Então, esse aqui é um ponto interessante, né? Normalmente não se pensa nesse caso, mas eu vou dar imagens aqui que vão ser óbvias, né? Pode vir inflação, pode surgir inflação, mesmo que a quantidade de moeda na economia se reduza, embora normalmente não é isso que ocorra, né? Mas enfim, regra geral, normalmente a inflação vem pelo aumento na quantidade de moeda. O governo, já falamos de moeda, né, brevemente, mas o governo estabeleceu a lei do curso forçado, ele obrigou toda a economia a utilizar a moeda que ele emite e ele emite moeda em larga escala, né? É claro que a economia é muito grande, precisa de muito dinheiro, só que historicamente o governo vem emitindo muito mais moeda do que o necessário a manutenção da atividade econômica. O resultado é a inflação, que é o aumento relativamente excessivo na quantidade de moeda na economia. É o governo fabricando dinheiro localmente. Normalmente, a imensa maioria dos casos de inflação, essa é a causa principal. Mas também tem inflação criada pela redução da quantidade de bens na economia. E aí é exceção, né? Não é o normal. Mas o que levaria uma redução na quantidade de bens disponíveis na economia para serem transacionados pelas pessoas com a moeda disponível? Bom, não são eventos corriqueiros, normais, mas eles existem, né? E mesmo nesses eventos que eu vou citar, ainda assim o governo emite muita moeda. A quantidade de moeda nem se mantém inalterada, nem se reduz, mas a quantidade de bens reduz dramaticamente. Então, fatalmente, a inflação vem pela redução na quantidade de bens. Que eventos seriam esses? Seriam, por exemplo, um caso de guerra, né, que destrói o país. Isso aí são, se eu não me engano, imagens da Síria, e destruiu bombas, mortes, fábricas arrasadas, veículos destruídos, apartamentos destruídos. É uma situação interessante, né? Triste, mas interessante economicamente falando. Se a gente for ver o preço desses imóveis destruídos, medidos lá na moeda desse país, mesmo esses imóveis destruídos, o preço deles disparou. Aí você fala, nossa, mas eles se valorizaram? Não, a moeda que se desvalorizou enormemente, né? Na realidade, o fato de um apartamento, vamos dizer, custasse 1 milhão de cruzeiros, que é a antiga moeda brasileira, que era uma terrível moeda que sofria inflação enormemente, digamos que custasse 1 milhão de cruzeiros, passa a custar 10 milhões de cruzeiros, ele não está 10 vezes mais valioso. Na realidade, os 10 milhões de cruzeiros, após a variação dos preços, ele vale muito menos do que o 1 milhão de cruzeiros antes da variação dos preços, na média, né? De tal forma que, por exemplo, nesse caso aí, não sei qual é a moeda da Síria, mas a moeda se desvalorizou enormemente e por isso, mesmo esses imóveis aí, por exemplo, destruídos, ainda assim eles subiram de preço, medido em moeda lá da Síria, tá certo? Eles estão se valorizando? Não, eles não valem nada, só que a moeda síria vale menos ainda no caso, né? Não sei se é isso que ocorreu, que ocorreu inflação na Síria, obviamente que ocorreu, né? Podemos pegar dados aí da Síria e vamos verificar isso facilmente, né? Um país que entra em guerra vai destruir grande parte
da riqueza nacional, os bens que as pessoas podem comprar, pessoas que podem trabalhar e prestar serviços vão morrer na guerra, então não haverá nem produtos ou a quantidade de produtos e de serviços será reduzida, o preço, mantida a quantidade de moeda, o preço dos produtos e dos serviços vai aumentar, né? Esse é um caso que leva à redução da quantidade de bens na economia. E consequente inflação. Outro caso seria uma catástrofe natural, né? Essas imagens aí que eu apresento, se eu não me engano, foi do tsunami que ocorreu no Sudeste Asiático, acho que foi na Malásia ou na Indonésia, em 2005, se eu não me engano, né? Tailândia. Teve um país lá que ficou muito famoso, que sofreu um enorme tsunami e devastou partes grandes do país, né? Consequentemente, destruiu grande parte dos bens disponíveis na economia, pessoas morreram. No caso, eu acho que as mortes foram muitas também, né? Então, força de trabalho foi perdida, produção não vai mais ser realizada na medida que ocorria em condições normais, né? E os bens que já existiam deixaram de existir. Ali na imagem embaixo à direita a gente tem o que era a região, uma determinada região lá do país, que eu não me lembro qual é, antes do tsunami, e o que aconteceu depois do tsunami. Aquela região ali em cima, destruída pelo tsunami, mesmo aquela região destruída, o preço ali de um terreno aumentou. Aí você fala, mas o terreno está destruído, como é que ele aumentou de preço? É porque o terreno está destruído, não vale nada. Mas enquanto ele não vale nada, a moeda vale menos ainda, né? Então, ainda assim, o preço de um terreno destruído aumentou, né? É algo altamente contraintuitivo, né? Qualquer pessoa vai dizer, a casa destruiu. Se você pensa um apartamento, uma casa destruída, ela perde completamente seu valor, é porque você está considerando que todas as casas ao redor continuam em perfeitas condições e em meio a essas casas tem uma destruída. Nesse caso, essa casa fatalmente perde valor, ninguém vai querer comprar ela, vai comprar outra. Mas numa situação em que todas as casas, ou grande parte das casas foram destruídas, e as pessoas têm dinheiro para comprar casas, qualquer casa vai valer, em dinheiro desse país hipotético aí, vai valer um valor cada vez maior, tá certo? Mas então, essas imagens aí são para representar aquela hipotética balança a qual eu fiz referência, né? A balança não existe no mundo real, é só uma representação imaginária, onde a gente compara a quantidade de moeda de um lado e a quantidade de bens de outro, não pelo peso, mas sim pela taxa de variação, pelo aumento ou redução na quantidade de moeda e na quantidade de preço. Dada a comparação entre essas duas variações, a gente vai ter o que chamamos de inflação ou deflação, e a consequência é inflação ou deflação, tá certo? Mas então, como a gente tem que inflação é um aumento relativamente excessivo na quantidade de moeda na economia, então, é como eu falei, a inflação pode vir, como normalmente vem, pela expansão dos meios de pagamento, pelo aumento na quantidade de moeda, ou pela redução na quantidade de bens, tá? E isso nos leva a dois conceitos diferentes de inflação, que é a inflação de demanda e a inflação de oferta. A inflação de demanda é a que é causada pela expansão dos meios de pagamento. A inflação de oferta é a que é causada pela redução na quantidade de bens disponíveis na economia. Então, por exemplo, graficamente, se a gente falar em termos de inflação de demanda, vamos considerar primeiro a inflação de demanda, a gente tem o quê? Que na economia existe um certo nível de demanda, sendo que, no caso, eu não estou pensando aqui um único bem, vamos pensar em todos os bens da economia. Essa aí seria a demanda agregada da economia. Existe uma certa demanda por todos os diferentes bens, produtos e serviços, e de outro lado, existe uma curva de oferta na economia. Tem a curva de demanda e a curva de oferta, né, dos diferentes bens, né?
pela interação entre demanda e oferta, a gente teria a definição do ponto de equilíbrio no mercado, né? E nesse ponto de equilíbrio seria definida a quantidade de equilíbrio a ser negociada dos diferentes bens e o nível de preço de cada diferente bem na economia. Dada a demanda, aí temos que rever a curva de demanda lá no tópico que a gente, acho que foi o tópico 5 ou 6, se eu não me engano, né? Diversos são os fatores que influenciam a demanda. Mantido todos os fatores inalterados, nós vamos ter uma curva de demanda na economia. Mas se um fator que impacte a demanda, que não seja a variação do preço, altere, isso vai levar a alteração na quantidade de moeda. Como a gente falou lá no tópico de demanda, um fator que impacta a demanda é a taxa de juros, né? Então, se os juros caem, pessoas tendem a comprar mais. Vamos falar melhor sobre essa relação, tá? Mais à frente, quando falar taxa de juros. Mas quando a taxa de juros cai, pessoas que querem comprar carro e não compravam porque não tinham condição, agora com uma queda da taxa de juros fica mais facilitado o aumento, a pessoa comprar o carro. E com isso tende a haver um aumento na demanda de, por exemplo, carros, né? Se pensar na economia como um todo, essa explicação que eu estou dando é muito simplória, tá? Não é exatamente isso, mas ou apenas isso. Vamos entender melhor essa relação. Aqui agora, para simplificar, vamos dizer que a relação seja essa: uma queda dos juros, a pergunta é por que os juros caiu, leva a um aumento de demanda, né? Pessoas que desejam comprar coisas, bens, produtos e serviços agora podem se financiar mais facilmente. O financiamento está mais barato e com isso as pessoas podem aumentar suas compras via financiamento, o que tende a aumentar a demanda. A pergunta que está escondida aqui é por que a taxa de juros caiu, como que a taxa de juros caiu, por que a taxa de juros caiu. Vamos entender isso mais à frente, mas aqui agora vamos dizer, a taxa de juros caiu. Isso leva a aumento de demanda, dada a oferta, a gente vai para um novo ponto de equilíbrio no mercado. Vamos ali para o ponto B, onde é definido a nova quantidade de equilíbrio e o novo preço de equilíbrio dos diferentes bens na economia. Então, com esse aumento de demanda, a gente teria ali a inflação no eixo vertical, né? O nível geral de preços aumentou, né? Se a gente imaginar que estamos tratando de todos os bens através desse gráfico aí, né? E a pergunta é, por que a taxa de juros caiu? Vamos dizer que basicamente porque houve uma política monetária expansionista estatal. O governo aumentou a quantidade de moeda na economia, fabricou o dinheiro, expandiu os meios de pagamento e cedeu esse dinheiro aos bancos, via operações que a gente já falou no mercado financeiro, né? O governo interfere no mercado financeiro, ele empresta o dinheiro aos bancos de tal forma que os bancos emprestem o dinheiro à população. Para aumentar o volume de empréstimos, os bancos deveriam reduzir a taxa de juros, e é isso que eles fazem. A isso se dá o nome de política monetária expansionista, né? Ninguém pega dinheiro emprestado no governo, ou pouquíssimas pessoas podem. Nenhuma pessoa que anda pelas ruas, até mesmo empresário, rico, grandes empresas, nenhuma delas pega dinheiro emprestado com o governo, nem tampouco com o Banco Central. As únicas pessoas que pegam dinheiro emprestado com o Banco Central são os bancos comerciais. Então, quando o governo quer aumentar que é tipo Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, né? Quando o governo quer aumentar a quantidade de moeda em circulação, ele empresta mais dinheiro aos bancos ou autoriza os bancos a reduzirem suas reservas, que a gente falou no tópico 10, né? E com isso saiam emprestando mais dinheiro para as pessoas, o que leva a uma expansão dos meios de pagamento. Isso, para que ocorra, é necessário uma redução da taxa de juros. Então, é referente a essa taxa de juros que cai por consequência de uma política monetária expansionista do governo, que a gente vai ter um aumento de demanda e, consequentemente, inflação,
ou isso já é a inflação, a consequência é o aumento dos preços, tá certo? Mas enfim, essa seria a inflação de demanda. Vamos falar sobre inflação de oferta no próximo vídeo. Valeu então, tchau.